E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre ebulição, tá? Ainda não chegamos na parte de condensação. E a gente vai falar sobre as correlações de ebulição em piscina. Na última aula a gente viu esse gráfico aqui, ó, que tem no livro, tá? Um gráfico muito mais bem desenhado, mais bem descrito, só porque eu queria construir ele com vocês para a gente poder ver o que está acontecendo, né? E agora a gente vai falar sobre as correlações que existem. Olha, para correlação em piscina, a gente se lembra, né, que não é meio que lá daquela coisa do Ditus Walter lá também, mas a gente viu que quase tudo assim que a gente está vendo nessas relações de transferência de calor, a gente quer achar um número de Nusselt, certo? Um número de Nusselt médio, certo, de um certo comprimento. Isso tudo que vai depender sempre de uma constante, de um número de Reynolds, né, elevado, o número de Reynolds elevado a alguma outra constante m, e o número de Prandtl que vai ser elevado a alguma outra constante n, que esse número de Prandtl vai ser usado só para a gente correlacionar os diferentes líquidos, né? Mas que o regime mesmo que manda é isso aqui, ó. Só que nesse caso, em piscina, a gente não tem um número de Reynolds, né? Piscina não tem uma velocidade de campo livre. Mas a gente tem certas velocidades, certos comprimentos que a gente pode usar. O comprimento, será que seria esse aqui, ó, o comprimento do tamanho da piscina? Né? Não, mais ou menos não é esse aqui no caso. Porque a gente tem que se lembrar de qual que é o mecanismo que está acontecendo, que está causando esse movimento. É justamente quando você tem isso aqui, você tem a ebulição nucleada, o que vai começar a formar? Ela forma bolhas, né? Essas bolhas elas vão se movimentando e elas é que vão movimentar o fluido, ou seja, como se fosse um cilindro, um cilindro não, perdão, fosse uma esfera, né? Como se estivesse gerando uma esfera e passando ela assim no meio e ele vai movimentar aquele fluido, gerar um monte de vórtice ali ao redor dele. É isso aí que vai acontecer. Essas bolhas vão movimentar o fluido. Então a característica, o comprimento característico dessa movimentação hidrodinâmica, na verdade, é o diâmetro da bolha, né? Também que é o diâmetro da bolha, tá? Ele que vai ser o importante para a gente. E aí você também tem outros parâmetros, né, nesse diâmetro da bolha, né? Que a gente sabe sobre esse diâmetro da bolha tem uma relação, como que ele vai se movimentar? Como que se movimenta esse diâmetro da bolha? Esse diâmetro da bolha se movimenta graças à sua força de empuxo, certo? Ou seja, você vai ter de um lado a força de empuxo, e essa força de empuxo vai ter que estar meio equilibrada com as tensões superficiais, certo? Então você vai ter que ter um equilíbrio do empuxo com as tensões superficiais também, né? E a gente sabe que essas coisas são meio que direcionadas por parâmetros, ambos são referentes ao diâmetro, tá? Tensões superficiais, ambos são influenciados pelo diâmetro, mas de maneiras diferentes. Se você pensa uma bolha, por exemplo aqui, ó, pegar uma bolha aqui, finge que isso aqui é uma esfera, tá? E aí eu vou rachar essa esfera no meio, cortar ela no meio aqui, ó. Aí como é que ela fica? Se eu pego uma aba dessa esfera, ela fica dessa forma aqui, vai ficar uma coisa meio assim, né? Como é que eu vou desenhar isso aqui? Eu vou abrir, ela vai ficar meio assim, ó. Opa, tá aí. Aí finge que isso aqui é uma esfera, tá? Ou seja, isso aqui seria... Como é que eu vou desenhar isso aqui de outra forma? Vamos ver se vocês vão gostar, tá? Ó, vai ser assim. Vai ser assim. Assim, ó. Opa, aí. E aí eu teria o lado... eu tenho que tirar isso aqui. E aí vai ser isso aqui, ó. Opa, aí, ó. Ou seja, essa parte azul é a parte externa da esfera e a parte branca que está na parte interna. Um desenho horroroso, mas vocês entenderam, né? Se você cortasse uma bola assim, isso é o meio dela ali. Como que a tensão superficial age nessa bola? Ela age aqui, ó. Ela age nessa direção aqui, ó, da superfície, tá? Ela age assim, ó, puxando a superfície. Assim, se lembra que na interface ela age assim, estirando a interface. Na direção, a tensão superficial meio que age principalmente numa bolha, né? Ela age nesse sentido, né? Nesse sentido de estirar a estirar a superfície. Então você vai ter essa tensão superficial aqui, ó, tensão superficial atuando nessa região aí. Para você equilibrar essas coisas, você vai ver então que o meu empuxo, olha, tem umas relações aí, né? O meu empuxo ele está meio que relacionado ao volume da minha bolha, então ele está de certa forma relacionado ao diâmetro ao cubo, né? Tá isso aqui, ó. O meu empuxo ele é meio que isso aqui, ó, é um diâmetro ao cubo, diâmetro da bolha ao cubo. Isso aqui, obviamente, multiplicado pelos parâmetros geométricos que eu tenho, né, vezes G vezes a diferença, né, de densidade do líquido saturado menos a de vapor saturado. Isso aqui tem que estar, de certa forma, então, proporcional, se não estiver, não tem formação de bolha, às tensões superficiais, que vão ser mais ou menos aqui um π
o sigma, né, que é o meu sigma na tensão superficial, vezes a área, né? A área vai ter lá π, alguma coisa, mas vai estar mais ou menos sobre vezes d, no caso, né, a área que eu tenho, na verdade, vai ser essa aqui, ó, essa área aqui, ó, a área desse círculo aqui, tá vendo? E nessa área igual a área seria 2πr, né? Ou que é igual a π vezes d, ou seja, essa proporcionalidade seria com dB. Então, se eu organizo isso aqui um pouquinho, vai ficar o quê? O meu dB ele é proporcional a raiz quadrada de sigma sobre g ρ L menos ρ V. Isso aí, beleza? Essa seria a minha relação de proporcionalidade. Tá? Então a gente tem que o diâmetro tem essa relação de proporcionalidade que a gente está vendo. E a gente pode tirar uma relação de proporcionalidade para a velocidade também, tá? Por quê? Porque a gente sabe que, olha só, a velocidade característica de agitação, a gente pode encontrar ela pensando assim, dividindo a distância toda, né, que o líquido vai viajar, e pensando também no tempo, né, esse diâmetro da bolha sobre o tempo que ela gasta para ser formada, né, nesse caso. E esse tempo ele tem uma relação que é proporcional ao tempo que leva para se formar uma bolha. Tá? O livro dá essa relação aqui mais ou menos para a gente. Ele fala que tem uma relação de velocidade, que é mais ou menos isso aqui. Ó. A velocidade da bolha se deslocando, a velocidade característica que seria ao redor dessa bolha, né, ou velocidade de deslocamento da bolha, esse seria mais ou menos dessa ordem aqui, ó, mais ou menos igual ao diâmetro da bolha sobre o tempo que gasta para essa bolha se formar. Tá? O tempo, na verdade, entre saídas da bolha, né? Entre uma bolha formar e a outra. Isso daí é estimado da seguinte maneira: ele estima isso aqui através do diâmetro da bolha dividido por... Aí ele faz um cálculo aqui maluco, hein, cara? Olha só, ρ vezes o ρ do líquido vezes o H, a entalpia de evaporação, vezes o diâmetro ao cubo da bolha. E assim, ó, e aqui você tem o fluxo, né, o fluxo de calor que é passado para a bolha, multiplicado pelo diâmetro da bolha ao quadrado. Esse diâmetro da bolha tem a relação, então, com essa área, né, a área na qual a bolha é formada. Né. Você pega uma região, por exemplo, assim, ó, você pegar uma região lá na superfície, você pensa que essa região aqui vai formar uma bolha agora, e ela sai, né, aqui para cima. Qual que é o tempo que vai gastar para outra bolha ser formada? Eu vou ter que jogar energia suficiente, vou ter que gastar energia suficiente aqui de evaporação, tem que ser gastada aqui novamente através do meu fluxo de calor, para que eu tenha a formação de uma outra bolha. Então assim, dá para eu meio que estimar mais ou menos essa tempo aí que gasta entre uma bolha e outra. E eu teria uma velocidade. O que é comentado no livro é o seguinte, ó, teria essa velocidade média aí, né, de que vai estar percorrendo essa bolha aí dentro do domínio. Bom, então aqui eu teria, a ideia é essa, né, eu teria um fluxo de calor aqui, ó, constante acontecendo, e eu tenho essa energia de evaporação da bolha que vai ser usada a cada tempo. Então beleza, tendo essas informações aí, o livro fala o seguinte: a gente pode usar essa informação, usar também a informação as informações da lei do resfriamento de Newton, tá? Que a gente tem essa daqui, ó, junto com essa daqui também, que é S é igual a H vezes o delta TE. Ele fala mais alguma coisa? Deixa eu ver. Ele fala que vai pintar um monte de constantes que você vai aglutiná-las todas dentro de uma constante, e aí vai virar isso daqui, ó, a sua formulação. Eu vou copiar aqui que fica mais fácil, que está lá no 10.b, quer ver? Ctrl Alt Shift R, deve ter pausado aí, eu vou só copiar isso aqui, ó. Você tem esta correlação aqui, beleza, deixa eu copiar ela aqui pra gente. Se você aglutinar tudo, vai dar esta formulação aqui, ó. O fluxo de calor é igual a todos esses parâmetros que a gente viu, ou seja, tem dependência com as dependências gerais que a gente vê aí, né? O fluxo de calor tem dependência com a viscosidade, tá? A gente está vendo dependência com a viscosidade, dependência com a entalpia de evaporação, dependência com essa razão que a gente tem entre as forças de empuxo e as forças de tensões superficiais. Apareceu uma constante aqui agora, ó, que eu não sei o que é, mas tem novamente a entalpia de evaporação. O número de Prandtl aqui, para o líquido saturado, também está dado. E olha que aparece a nossa diferença de temperatura. É aí que ela vai entrar influenciando esse parâmetro, tá? E também o nosso CP, CP do líquido saturado. Você vê que as propriedades quase todas são líquido saturado, é só aqui que a gente vai usar a propriedade da densidade do vapor saturado, tá? Tendo essas informações aí você deve falar, pô, faltou uma constante, tem uma constante aqui e um N aqui. Onde que eu vou buscar isso daí, ó? CSF
e N, você vai encontrar eles na tabela 10.1. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, aqui no livro ela está bem escritinho, ó, essa tabela 10.1. Ó, aqui tem a equação, tá vendo? A equação, tá aqui em cima a equação de Rosenau, aqui ó. E aqui são os parâmetros que você vai usar para CSF e para N, e depende de quê? Do que você está usando. Aqui, ó, qual que é a superfície que você está usando? É cobre? É cobre com água? Que está aquecendo o cobre numa superfície de água? Ah, ela está polida ou ela está... O que é Scourge, hein, cara? Scourge eu não sei essa tradução. Deixa eu ver aqui se eu acho a tradução dela, peraí. É riscada. Riscada? Se não tiver polida, né? Então é polido e não polido praticamente. Tem uma polida, não polida, você tem essa aqui que é água com aço inoxidável, tá vendo? Aí água com aço inoxidável vai ser, acho que isso aqui é tratamento térmico, polida mecanicamente. Isso aqui ground and polished é esmerilhada e polida, Jesus. Então cada um tem uma definição diferente. Uma coisa que está me parecendo estranha é isso aqui, ó. Esse coeficiente que está embaixo, tá vendo? Esse CSF está embaixo. Ou seja, quanto maior ele, pior é a troca de calor. Então você está vendo aqui, ó, que quanto maior, quando ela está polida, pior a troca de calor, na verdade. Ela está polida, esse CSF aumenta. Se ele aumentou, dificultou a troca de calor. E a gente vai ver o porquê, tá? Aqui também é a mesma coisa, né? Eu acho que quando ela está... Olha, aqui não tem mais, ó, polida, ela está com a troca o CSF dela é maior, tá vendo? Ela tem uma troca de calor pior também. Interessante, mas tem várias combinações de materiais. Você pode buscar o CSF aí e o N e colocar nessa fórmula aqui de cima e resolver isso daí. Por que? Aí você se pergunta, por que a polida ela é pior? No livro ele fala isso um pouquinho mais pra frente, tá? Aqui desse capítulo, ele vai explicar isso nessa parte aqui, ó. Efeitos paramétricos. Ele fala sobre isso, a gente vai só comentar aqui rapidinho, porque também não é muito do nosso debate crucial. Se você tem essas regiões aqui, sim, essas ranhuras, você tem regiões onde facilitam a formação de vapor. Então, ou seja, você tendo essas ranhuras, um monte de desigualdades superficiais, você consegue gerar regiões para a nucleação de bolha. Porque às vezes a bolha, ela vai, assim, imagina se for muito polido, né? Ela não vai ter uma região preferencial para se formar. Isso dificulta um pouco a formação da bolha. Se você tiver uma região que você fala, quero que forme aqui nessa região, ela vai ficar formando ali o tempo todo, sem parar. Então gera uma construção de bolha muito mais frequente. Então quando você tem regiões nucleadas aqui que vão facilitar a formação dessa bolha, você começa a ter uma formação de bolhas maior e uma troca de calor maior. Tá? É por isso que isso aqui acontece, ou seja, superfície polida é ruim nesse caso. A gente não quer que tenha esse polimento. Até são feitas em alguns casos, tá vendo? Constroem-se estruturas que facilitem essa nucleação de bolhas. O que aqueles caras do MIT fizeram foi tentar uma superfície polida e tentar de maneira gerar essa nucleação de bolhas controlada a partir de detergentes e de mecanismos de acionamento elétrico. Aqui não, aqui você tem um mecanismo geométrico criado, passivo, que vai favorecer a geração de bolhas nesses pontos, entendeu? É um outro jeito de você ver o problema. Beleza, tendo isso daí em mãos, a gente já sabe como é que é essa parte. E isso daqui, gente, vale somente para o regime que a gente está vendo, que é o regime de ebulição nucleada. Ou seja, a gente está falando desta região aqui, ó, até chegar no C. Tá? Ou seja, está falando do A até o C. Se está abaixo de A, convecção natural. Não importa, vou usar as equações lá do capítulo 9 mesmo. Tá nessa região que eu vou usar isso. E aí tem o seguinte, tem alguns parâmetros que são importantes, né? A gente pode calcular também. Deixa eu ver se tem mais aqui algum ponto importante. A gente pode calcular também o fluxo de massa térmico máximo. Quer ver? Isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Quer ver? Vou só voltar aqui nas minhas notas. Você pode ter tanto um cálculo que já foi feito, tá? Esses cálculos aqui, essa é uma coisa que eu esqueci de falar. Essas constantes, o desenvolvimento dessas contas foi todo feito no braço. Dá para você fazer no braço aí com essas aproximações. Foram feitas por Rosenau lá. Eu não li o artigo dele, mas acredito que lá estejam. Mas as constantes, esse constante do CSF e a constante do N aqui que está elevado ao número de Prandtl, elas foram determinadas experimentalmente. Eu vou só anotar aqui, você acha elas na tabela 10.1, certo? Você vai lá na tabela 10.1, você acha ela. Tem outros dois parâmetros que são importantes, que são o fluxo de calor crítico, que você vai utilizar, e aí você tem isso aqui, ó. Olha só, você pode utilizar essa fórmula aqui,
Deixa eu pegar aqui para vocês novamente. Vai ficar meio pausado aí só para eu dar o Ctrl C aqui no negócio. Ó, essa parte aqui, ó. Você tem esta conta aqui que pode ser feita também, que determina o fluxo de calor crítico. Você deve estar se perguntando, beleza, mas tem uma constante aí, né? Os outros parâmetros são conhecidos, beleza? Sigma, as densidades, entalpia de evaporação. Mas esse C, isso aqui foi aproximado por um cara chamado Zuber. Esse Zuber ele fez contas aí utilizando estabilidade hidrodinâmica, análise de estabilidade hidrodinâmica, e que é um método de perturbação. Eu devo falar disso um pouco lá nas minhas videoaulas de mecânica dos fluidos. E essa constante aqui C era chamada de constante de Zuber. Esse C geralmente é aproximado como π sobre 24. Tá? Aí você consegue achar o que? O fluxo de calor máximo. Seria esse ponto aqui, ó, fluxo de calor nessa região aqui, máximo que você obtém. Tá? E você também consegue achar através também foi através da teoria de estabilidade. O Zuber também descobriu o ponto de Leidenfrost. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Só copiar aqui novamente esse aqui. O Zuber também encontrou o ponto de Leidenfrost, que é onde você vai ter a mínima troca de calor. Esse ponto aqui também depende lá, de uma constante. Essa constante aqui, nesse caso, para o Zuber, ele falou que essa constante aqui na verdade ela é 0,09. Deixa eu botar ela aqui embaixo. Essa constante aqui, ela vai ser C igual a 0,09, beleza? Então, tendo essas informações, se eu tirar isso aqui também, foi só mais explicativo, né? Para explicar o que estava acontecendo nesse cálculo aqui do meio. Tendo essas ideias, ainda assim não é fácil de você calcular esses parâmetros, tá? Essas aproximações que a gente viu, por exemplo, elas ainda podem gerar alguns problemas, tá? Que vocês podem ter, por exemplo, se vocês tentarem calcular. Isso aqui é falado no livro, que se você tenta, né, aplicar essa correlação aqui, ó, de Rosenthal, se você tenta aplicar essa correlação aqui para superfícies planas e tal, você usa para você determinar o fluxo de calor, ela não é uma aproximação muito acurada, não. Ela gera um erro, está aqui até falado, vou mostrar para vocês, ó. O erro que ela gera, se você quer descobrir para estimar o fluxo de calor, os erros podem chegar a 100%. Porém, se você usar o contrário para você determinar qual que é a diferença de temperatura necessária, você sabe qual que é o fluxo de calor, mas quer uma diferença de temperatura, aí você tem uma redução por fator de 3, né? Porque aí você tem essa relação aqui, ó, a diferença de temperatura é proporcional ao fluxo de calor elevado a 1 sobre 3. Então fica bem mais acurado para você calcular. Ou seja, tem o direcionamento de como você usa essa equação, ela é boa para facilitar como você vai obter essa informação aí. Também tem essa relação aqui, ó. Está falando que desde que o fluxo de calor ele tem essa relação com a entalpia de evaporação, a entalpia de evaporação cai à medida que você aumenta a temperatura de saturação, tá vendo? E o fluxo vai crescer à medida que o fluido é pressurizado. Ou seja, essa entalpia de evaporação é da característica do próprio diagrama, né? Não é que isso aqui esteja mostrando o que eu estou falando, tá? Mas realmente, quanto maior a distância dessa linha aqui do ponto de líquido saturado a vapor saturado, maior a diferença de entalpia de evaporação. Se você joga para uma pressão mais alta, essa distância aqui vai ficar menor. Aqui, ó, essa distância aqui fica menor. Então, numa distância menor, você diminui o tanto de entalpia de evaporação e você consegue trocar mais calor, porque o fluxo de calor ele tem essa dependência, como está mostrado aqui no livro, com o inverso da entalpia de evaporação elevado ao quadrado, beleza? Então, são parâmetros a se levar em conta em questão de projetos e tal. É bem interessante. Eu acho que aqui desse capítulo, tem o film boiling também, que eu esqueci de passar. Na região onde você tem essa troca de calor que vai passar, que vai ter esse filme, né, de separação, que aí você está falando dessa região aqui, ó, onde a troca de calor acontece entre D e E, que é a ebulição em filme. Vou botar isso aqui pra gente, ó, para ebulição em filme, ebulição em filme, o parâmetro que vai interessar pra gente, a gente vai utilizar isso aqui, ó, essa fórmula para ebulição em filme. Essa daqui é a fórmula que tem que ser usada. Opa, acho que eu digitei errado. R, aí.
Vou pegar esse aqui e vou colocar pra gente aí. Já vai aparecer aqui, ó. E o que a gente sabe dessa... todos os parâmetros, novamente, são parâmetros que a gente conhece, né? Tem uma entalpia de evaporação que está um pouco diferente. Você está vendo ali que ela tem uma linha em cima dela, né? Tem um D aqui também, que a gente vai ter que dar uma estimada nela, mas o livro até comenta sobre essas coisas, tá? Fala aqui, ó, esse é um... esse resultado aqui se aplica somente quando você tem um cilindro ou uma esfera com um diâmetro D, ou seja, você está pensando um cilindro que está sendo aquecido, e aí você vai ter essa ebulição em filme, né? Não é para uma placa plana, é por isso que tem esse diâmetro aqui na fórmula, e você também tem que corrigir algumas coisas, tá? Tem o C, que é 0,62 para cilindros horizontais, 0,67 para esferas, e essa entalpia de evaporação é corrigida por isso aqui, ó, H' da entalpia de evaporação, que vai depender da diferença de temperatura e também do seu CP do vapor saturado, tá bom? Então tem essas considerações aí, e nesse caso começa a ficar um pouco complicado, né? Assim, cada caso fica muito específico, assim, para cada aplicação, né? Aí não tem uma fórmula meio geral. Então isso aqui seria ebulição em filme? Seria somente quando você tem somente para cilindros ou esferas. Se você quiser outras aplicações, outras geometrias, tem que buscar na literatura qual que seria esse C aqui, como a gente viu, né? Tem um C que seria específico para esferas e um C que seria específico para cilindros. Ou seja, nada é muito claro, na verdade, meio difícil de fazer. Só esse H de FG aqui que a gente sabe que está definido. H de FG linha é igual ao H de FG mais o CP do vapor saturado vezes a temperatura de saturação menos a temperatura da superfície menos a temperatura de saturação. E tem mais uma coisa ali, né? 0,80, tá lá, vezes 0,80. Beleza? Essa aí seria a única coisa que variaria, e esse daqui, esse C, ele depende, né? Um C 0,62 para cilindros e 0,67 para esferas. Beleza? Então fica aí essa definição. Daria para usar isso daí, né? Para calcular aqueles exemplos que a gente viu na última aula de ebulição em filme, né? Você tem uma esfera ali aquecida, daria para calcular mais ou menos qual que seria essa troca de calor aí que aconteceria. Beleza? Um abraço, pessoal. Até mais.